Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Américo França. Gostaria de agradecer a todos que estão a cada dia sendo inserido, né, no meu seio familiar, que é o meu canal, correto? E agradecer aos comentários também. Se eu fosse aqui responder a todos, eu estaria de repente cometendo uma injustiça com aqueles os quais eu posso vir a esquecer. Bom, meu motivo de exposição hoje é que quando pensamos nós que já vimos, já assistimos de tudo nessa vida com relação ao nosso país, nós nos deparamos com uma situação que cada vez nos desmotiva mais. Ou seja, é muita cobrança daqueles que deveriam honrar os compromissos de promessas de campanha com o povo brasileiro, com o cidadão de bem, com o eleitor. Mas o que nós chegamos à conclusão é que quando se chega ao poder, muitos dos que chegam ao poder acabam desistindo no meio do caminho, batendo porta para o eleitor, para aquele que conferiu o poder a esses de nos representar. Estamos vivendo num país cuja economia ela não está andando, cujo desemprego está aumentando, lojas fechando, e o pior de tudo isso, e o mais triste, é que quando nós estamos às ruas, no nosso direito de ir e vir, não sendo nós tolhidos do direito de ir e vir, nós temos que nos deparar com o crescimento de moradores de rua, com cracudos, e o Estado não está presente em nenhum momento para ajudar, assistir a esse povo, porque muitos deles já tiveram dignidade e podem ser recuperados sim. Vivemos numa situação de pandemia, onde nós temos aí o tolimento do trabalhar, né, do não poder trabalhar, das aglomerações, da proibição de aglomerações, portanto, mas por outro lado, melhor dizendo, né, por outro lado, nós assistimos aí um BRT falido, mal inaugurado, falido, com depredações em várias e várias dos seus terminais, dos seus pontos, né, das suas estações. Um povo que paga muito caro por um transporte coletivo que, sendo uma vez de massa, deveria sim ser de menor custo para o contribuinte, para o usuário. Então nós vimos aí BRTs lotados, metrôs lotados, trens lotados, e se fala em não aglomerar, se fala em isolamento social, e se proíbe as pessoas de estarem se banhando no mar, no local aberto. Então se vê uma contradição de decisões que nos entristecem. Quando eu digo nos entristecem, somos nós contribuintes, nós aqueles que pagamos impostos altíssimos para poder manter esse Estado que cada vez mais alguns, eu não posso falar alguns responsáveis, mas alguns irresponsáveis ainda teimam em dizer que o Estado não anda porque o Estado é uma máquina inchada. A máquina inchada, dependendo do ponto de vista de cada um, né, o que pode ser ruim para um ou para alguns pode ser muito bom para outros. Ou seja, nós temos aí um serviço, um Estado falido, uma máquina pública falida, mas não é por causa de nós, contribuintes, de nós funcionários e servidores. É uma massa falida, são instituições falidas
e inchadas por uma má conduta de alguns daqueles gestores que entram, sim, pela janela e não conferidos por nós o voto de nos representar, mas entram e aí, por não conhecer de determinadas situações das atividades fins, não podem realmente falar uma coisa que eles não entendem. Por isso acham que a máquina pública é uma máquina inchada. Nós não podemos generalizar máquina pública inchada com aqueles que realmente são convidados a entrar nessa máquina sem serem realmente conferidos por nós esse convite. Estado não tem dinheiro. Estado administra o que arrecada. E se arrecadar e fizer uma boa administração, os méritos são todos daqueles que fizeram a boa gestão, certo? E nós temos que aplaudir ao contribuinte, aquele que contribui justamente para que o Estado tenha força. Agora, em muitas das cadeiras que nós assistimos, né, que nós aí nos deparamos com alguns elementos sentados nas cadeiras, por falta de conhecimento das atividades fins, acabam denegrindo, acabam sendo nocivos às instituições públicas. Imagine um Estado sem segurança pública, imagine um Estado sem hospitais públicos, imagine um Estado sem forças armadas, imaginem isso, né? Então, se nós deixarmos as coisas andarem ao bel prazer, a livre concorrência, sem que exista realmente um Estado sério presente, é claro que nós vamos ser lesados cada vez mais, porque, infelizmente, fomos colonizados por pessoas não muito simpáticas, né? Nós fomos colonizados por pessoas que realmente foram nocivas desde então à sociedade. Nós fomos colonizados por pessoas que fizeram dos negros, consideraram os negros coisas e fizeram negócios com o ser humano negro. Nós fomos colonizados por pessoas que exterminaram com os verdadeiros donos da terra, dono do Brasil, os índios, os silvícolas, né? Catequizamos, doutrinamos, quando na realidade eram considerados preguiçosos à vista desse povo que colonizou o nosso país, né? Porque, na realidade, o Brasil foi colonizado, não foi descoberto. O Brasil foi achado com os verdadeiros donos da terra, como eu disse, os silvícolas. Senhores, eu poderia me estender, mas encerrando para não ser cansativo, eu acredito que as pessoas que me ouvem sabem do que eu estou falando. Não posso atacar por nome de pessoas, mas posso atacar no bom sentido, no sentido construtivo, de dizer que quando a gente não entende uma certa situação, a gente não deve nem assumir a responsabilidade, certo? Dessa luta, né? É um desafio que nós, quando não conhecemos das atividades fins, é um desafio, ou são desafios que a gente vai realmente fazer com que o Estado seja cada vez mais enterrado ou emperrado, como queiram. Então, é preciso que nós passemos de uma vez por todas a tomar conhecimento que nós temos que ser íntegros, que nós temos que ser leais conosco mesmo, né? Porque uma vez que nós passamos a credibilidade para os nossos irmãos, nós perpetuamos numa certa situação, certo, de gestão pública, de gestão privada, de uma política transparente, uma política séria. É assim que o povo gostaria de nos enxergar. E quando nós mentimos o tempo todo,
dizendo que vamos fazer e acontecer, e chegamos lá e batemos a porta na cara, no semblante do contribuinte, é cada vez mais desastroso para aqueles que contribuem em não querer contribuir, em não querer somar, né? Afinal de contas, quando a tristeza toma conta de nós, é preciso que aqueles que estão nos representando pensem direitinho, deitem a cabeça no travesseiro e analisem aonde foi que erraram. Simples assim, ok? Não misturemos também economia com doença. Canso de falar isso. Se nós nos acovardarmos por medo dessa pandemia, dessa enfermidade, como veio do gripe espanhola, ebola, chikungunya, dengue, febre amarela, se nós nos acovardarmos por qualquer doença que venha, e o ar, né, respiramos esse ar, e no ar nós sabemos que existem as bactérias e os vírus, os fungos, os ácaros, enfim. Então, se nós nos acovardarmos, nós iremos morrer de fome. Simples assim. Porque não vamos poder produzir, as empresas fecharão as portas por não ter procura pela oferta que eles nos apresentam. Vamos morrer de fome porque não vamos ter trabalho, não vamos poder nos alimentar. Não esqueçamos, senhores, que nós, seres humanos, não vivemos fora de uma sociedade. Nós não vivemos isoladamente. Portanto, aqueles que têm saúde, arregassem as mangas e produzam. Aqueles que detêm o capital, que abram mais empresas, que abram frente de trabalho. Simples assim. O Brasil precisa funcionar. Só que o Brasil precisa funcionar com gestores que realmente sejam comprometidos e apalavrados com as promessas que fizeram, certo? De fazer com que esse país realmente seja um país melhor, seja um país próspero. Simples assim. Portanto, a doença existe. É um fato, é uma realidade. O emprego está acabando. As empresas estão fechando. Isolamento social ou é 8 ou é 80. Ou é para todos ou não é para ninguém. Boa tarde a todos.